Olá, eu sou o William Toledo. E você é muito bem-vindo ao Paranormal Tuga. Certamente já ouviu falar, na noite oficial dos OVNIs. Este avistamento ocorreu no Brasil, tendo envolvido a aeronáutica. O fato ocorreu na noite de 18 de maio de 1986, prolongando-se até a madrugada do dia 19. Cerca de 20 OVNIs foram detectados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, com sede em Brasília. Os primeiros relatos de avistamentos tiveram início às 18h30, notabilizando-se as observações do Sérgio Mota da Silva, operador na torre de controle do aeroporto de São José dos Campos, TWRSJ, em São Paulo. Ele comunicou à patrulha observar um luzeiro sobre o setor noroeste do aeródromo, o surgimento de novos OVNIs, e dinâmicos, levou o chefe do Centro de Operações de Defesa Aérea, CODA, Majavnei Antunes Cerqueira, 1949 a 2014, a ordenar 2 operações de interceptação por caças F-5 Tigre II e Dassault Mirage III, uma partindo da base aérea de Santa Cruz, BASC, no Rio de Janeiro, e outra da base aérea de Anápolis, BAAN, em Goiás. Ao todo, 5 caças foram enviados, 2 F-5 e da BASC e 3 Mirage F-103 da BAAN. Tentativas de interceptação. O voo de Kleber Caldas Marinho sobre o mar. O primeiro caça, um F-5I, prefixo FAB 4848, decolou da BASC às 22h34, pilotado pelo primeiro-tenente Kleber Caldas Marinho. Nas comunicações por rádio, a aeronave era referida pelo codinome Jamboque 17, JB-17. O piloto decolou com o radar desligado e as luzes de navegação apagadas, sendo orientado a manter-se assim. A velocidade constante de Mach 0.7, 864,36 km por hora. Ele foi guiado por um controlador de voo do COPEM até São José dos Campos, onde havia ecorradares. Em menos de 10 minutos, Marinho fez contato visual com um Tem alguma coisa aqui no setor noroeste de São José? Um farolzinho por lá? Eu tô olhando bem, o bicho tá parado. Nem sobe nem desce, nem vai pra esquerda nem pra direita. Tá paradinho lá. Tô olhando, não é estrela não. É um farol. Tem maneira com ele à vista? Aqui não. Aqui não, falta vista. Bem visível, poderia estar escrevendo? É uma estrela grande. na maior parte do tempo, branco, mas que por vezes mudava de cor para vermelho e verde. O militar acendeu as luzes de navegação do avião e aumentou a velocidade para Mach 0.95, 1173,06 km por hora. Contudo, a menor distância que conseguiu ficar do objeto foi de 10 milhas náuticas, 18,52 km, e isso apenas por breves momentos. Aos 30 minutos de perseguição, avançando sobre o Oceano Atlântico cada vez mais, Marinho comunicou à Defesa Aérea as percepções que tinha do alvo. Eu estou informando que, aparentemente, não deve ser uma aeronave ou um avião, devido à performance dele no que diz respeito à velocidade, e também pelo local que ele está voando. Logo depois, o alvo distanciou-se rapidamente, ficou fora do alcance do radar de bordo do F-5, limitado a 20 milhas, 37,04 km, e escapou em direção à África. Armindo Souza Viriato de Freitas e os OVNIs hipersônicos. O segundo caça, um Mirage F-103 com o prefixo FAB 4913 e codinome Jaguar 116, JG-116, decolou da Bahia às 22h48, pilotado pelo capitão aviador Armindo Souza Viriato de Freitas. Após as devidas transferências de controle, a aeronave foi vetorada para um ponto detectado pelo radar do APP, que transmitia as informações ao COPEM e este as retransmitia ao piloto. Esse procedimento foi adotado em virtude de não estar sendo visualizado nenhum ecorradar nos equipamentos do COPEM. O piloto, após voar 7 minutos à velocidade subsônica, foi informado da detecção de um plot 13 milhas náuticas, 24,07 km, à frente. O radar do avião também acusou o alvo. Viriato de Freitas apagou as luzes de navegação e tentou aproximação,
conseguindo ficar, aos 18 minutos de voo, a apenas 1 milha náutica, 1,85 quilômetros, do alvo, quando o ponto inexplicavelmente desapareceu da tela do radar de bordo. Orientado, Freitas realizou uma varredura de 360 graus na região, e um novo plot apareceu no radar a 12,5 milhas, 23,15 quilômetros, de distância. Acelerando para Mach 0.9, 1111,32 km por hora, o aviador conseguiu reduzir o distanciamento para 10 milhas, 18,52 km. Por instantes, a separação entre o caça e o OVNI voltou a aumentar, mas logo diminuiu para 5 milhas náuticas, 9,26 km, quando o objeto acelerou bruscamente e ampliou, em segundos, a longura para 21 milhas náuticas, 38,89 km, ficando, dessa forma, fora do alcance do radar do interceptador. O capitão ainda repetiu o feito de ficar apenas 1 milha náutica, 1,85 km, de outro OVNI, após acelerar e atingir a velocidade supersônica de Mach 1.05, 1296,54 km por hora, mas o objeto também acelerou e rapidamente desapareceu. Apesar da proximidade obtida, o caçador nada viu a olho nu. Perto do fim do voo, frustrado, Freitas perguntou ao controlador se os outros caçadores estavam tendo os mesmos contatos, nas mesmas circunstâncias, o que foi confirmado pelo interlocutor afirmativo. As mesmas condições, tem um contato, chega próximo do contato e o mesmo aumenta a distância. Márcio Brizola Jordão e a interferência no radar. O terceiro caça, um F-5 e com prefixo FAB 4849 e codinome João, Boque 07, JB07, decolou da Bascas 22h50, pilotado pelo capitão aviador Márcio Brizola Jordão. Nas comunicações por rádio, o controlador de voo identificou-se como Lince 45 e enviou Brizola Jordão para investigar uma série de plots registrados no radar. Com menos de 10 minutos de vetoração, surgiram numerosos tráfegos imóveis à cauda da aeronave, a qual foi comandada uma curva de 180° pela direita, não sendo obtido, porém, nenhum contato visual ou do radar de bordo. As buscas foram feitas inicialmente em Santa Cruz e depois em São José dos Campos, sem que nada de anormal fosse observado pelo piloto, apesar da noite clara, sem nuvens e com uma lua cheia. As detecções eram intermitentes e simplesmente desapareciam com a aproximação do caça ao local indicado. Após meia hora de voo, o capitão notou uma luz vermelha ao longe, a menor altitude próxima a São José dos Campos. O controlador confirmou detecção. Jordão tentou chegar perto, mas o plot sumiu do radar de solo e a luz apagou momentos depois. Quase imediatamente, ele viu duas outras luzes, uma fixa e outra piscando, de cor branca, mas concluiu serem os luzeiros provenientes de uma estação no solo provida de alguma antena alta equipada com duas lâmpadas anticolisão. No sul de São José dos Campos, o aviador adentrou uma zona mais sujeita a detecções de plots, e o radar de bordo passou a apresentar uma série de riscos no scope, conforme informou ao controlador. Na tela do radar, aparecem uns riscos tarjados assim, meio em diagonal. Não é normal, assim. O problema persistiu até o avião sair da zona mencionada. Pouco depois, conforme consignou em parte lavrada em Santa Cruz no dia 28 de maio de 1986, Jordão avistou uma luz vermelha na linha do horizonte, no sentido do mar. Comunicou à defesa aérea e o controlador confirmou o contato, instruindo-o a tentar a interceptação, o que foi feito sem sucesso. Por estar com o combustível começando a escassear, Jordão retornou para Santa Cruz, pousando a 0h05 de 20 de maio. Ao todo, a aventura durou 75 minutos, das 22h50 às 0h05. Rodolfo da Silva Souza e o OVNI inteligente quarto caça, um Mirage F-103 com codinome Jaguar 98, decolou da Bahia às 23h17, pilotado pelo capitão aviador Rodolfo da Silva Souza. Souza foi guiado por um controlador do COPEM até as posições estimadas do alvo e por diversas vezes chegou perto ou mesmo passou pelo plot indicado pelo radar do APP. Curiosamente, o contato duplo, do caça e do OVNI,
Era observado apenas pelo APP, jamais pelo Copimon. Após algumas tentativas frustradas de interceptação, sem nunca obter contato visual ou pelo radar de bordo, o aviador comentou com o controlador: com certeza, se for um alvo real, ele não tá iluminado, tá? Tá escuro. Por quê? Eu tô praticamente visual com o solo. O OVNI demonstrava manobrar de maneira inteligente, evitando caça. Em certo momento, o controlador percebeu o padrão de fuga adotado e informou ao caçador: garoto, o piloto está sempre às suas 6 horas, quando você faz curva. Ele tá sempre fazendo curva à sua frente, ele vem pra cima de você, passa na sua vertical em cima ou embaixo. Nós não temos condições de detectar a altitude, e fica na sua cauda o tempo todo. Quando você faz curva, ele some da posição e aparece sempre na sua frente. Ciente disso, Souza apagou as luzes de navegação do avião. Mesmo assim, uma nova tentativa de interceptação não foi exitosa. O caçador recebeu instruções para o regresso. Após o pouso, ocorrido a 0:07, Rodolfo da Silva Souza perguntou aos mecânicos de pista se haviam visto ou ouvido qualquer coisa diferente de um F-103 sobrevoando a base de Anápolis ou as imediações. A resposta foi negativa. Da decolagem à aterrissagem, o voo durou 50 minutos, das 23h17 de 19 de maio até as 0:07 de 20 de maio. As tentativas de Júlio César Rosenberg, o quinto e último caça, um Mirage F-103, decolou da Bahia às 23h36, pilotado pelo capitão aviador Júlio César Rosenberg. Por 3 vezes, Rosenberg foi deslocado para interceptar um alvo que estava evoluindo nas proximidades da Bahia. Chegou a ficar à distância de 1 milha náutica, 1,85 quilômetros, do OVNI, sem nunca obter contato radar ou visual. O voo durou ao todo 54 minutos, das 23h36 de 19 de maio de 1986 às 0:30 do dia seguinte. Coletiva de imprensa no dia 23 de maio de 1986, o então ministro da Aeronáutica, o tem-brigar Octávio Júlio Moreira Lima, deu uma entrevista coletiva à imprensa, juntamente com os pilotos dos caças. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. Por isso os eventos daquela noite ficaram conhecidos como Noite Oficial dos OVNIs. Liberação de documentos. Em 25 de setembro de 2009, foi divulgado o relatório oficial da Força Aérea Brasileira sobre o caso, que diz, como conclusão dos fatos constantes observados, em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma a inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados. Em outubro de 2015, o Arquivo Nacional disponibilizou gratuitamente 16 áudios da chamada terceira remessa do Fundo OVNIs, denominação para o acervo de documentos relativos à ovniologia disponibilizados através da Lei de Acesso à Informação, entre as quais constam 8 gravações das conversas entre pilotos e controladores aéreos, assim como o Sistema de Defesa Brasileiro, na noite de 19 de maio de 1986. Nos áudios fica claro que dezenas de objetos foram captados por radar,
Várias vezes foram observados e perseguidos pelos pilotos, demonstrando comportamentos inusitados durante todo o episódio. E você me diga, qual a sua opinião sobre este caso, considerado um dos maiores avistamentos de OVNIs envolvendo a aeronáutica de um país? Deixe aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, deixe o like, e se não é inscrito, subscreva o canal. Lembrando que o Paranormal Tuga é um canal português. Vou ficando por aqui, até ao próximo vídeo.